e o objetivo desse vídeo é demonstrar como instalar e fazer a utilização do software Review Manager, o RevMan, a versão 5 da Cochrane, para realização de meta-análise principalmente. Eu baixei o software já disponível na internet, você preenche algumas informações, eles perguntam de onde é que você é, para qual utilidade você pretende com o software, enfim. E aí é basicamente um formulário para saber o perfil de quem que está baixando, tá? Então, esse aqui é um instalador. Ele é bem simples, não tem muita coisa excepcional em relação à instalação. Ele vai, como qualquer software, perguntar o local de instalação onde você quer que ele seja instalado, dentro de instantes. Acho que só um detalhezinho em relação ao uso dele, que ele pergunta se é para uma revisão da Cochrane ou não. Isso você coloca na primeira vez que você vai abrir o software, dentro de alguns segundos. Autorizar. Aqui não tem muito o que fazer. Next. Eu aceito os termos. Local de instalação padrão. Não tem nada o que se fazer aqui. Eu vou associar os arquivos como padrão com a extensão RM5. Aqui ele pergunta se quer criar um ícone no desktop. Sim. Basicamente ele vai fazer a instalação agora. Pronto, software instalado. Ele pergunta se você quer iniciar o software. Sim, eu quero. Daí ele vai iniciar e ele vai perguntar se você quer no modo padrão ou no modo não Cochrane. Tá? Como eu não tenho nenhuma revisão sistemática com meta-análise registrada na Cochrane, eu vou utilizar o padrão não Cochrane Mode. Essa é a tela inicial que eu espero que carregue dentro de alguns instantes. Bom, se eu já tiver algum arquivo anterior, eu posso abri-lo. Eu tenho um aqui, mas eu não vou abrir nesse instante. Então eu quero criar uma nova revisão. É importante que esse software ele tenha um manual, um tutorial muito bom. Eu super recomendo que quem tiver interesse em saber mais a respeito do software, leia. Ele tem um passo a passo de como fazer várias coisas. Tá? Mas o objetivo desse vídeo é ser um pouco mais prático. Então, é um tutorial relativamente curto para um software de 43 páginas. Ele vai explicar uma série de coisas aqui, mas que eu não estou interessado agora. Então, eu quero também ter o handbook da Cochrane. Quero criar uma nova revisão. Daí ele vai guiar num passo a passo a respeito de como fazer essa revisão. Então, bem-vindo ao Review Wizard. Bom, tem algumas informações aqui. Next. Ele vai perguntar primeiro qual é o tipo de revisão que você pretende fazer, se é uma revisão do tipo de intervenção, diagnóstico, revisão metodológica, uma revisão, né, uma overview, ou uma revisão flexível. Nas situações onde eu consigo imaginar agora, a maior parte dos casos se remete basicamente à intervenção. Então eu vou selecionar essa opção. Aqui ele já pede para colocar o título, né? Então, a intervenção. Vamos imaginar aqui TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation for Health Problem. Vamos botar Parkinson's Disease. Pronto. E daí, essa é só a informação básica que ele vai aparecer como título da revisão. Então, eu vou deixar dessa maneira. Próximo. Ele pergunta se é um protocolo ou full review. Eu vou escolher a opção full review e clicar em finish. Tá? Então, basicamente, o Review Manager, se você quiser, você pode construir uma revisão sistemática com meta-análise completa dentro dele. Então, desde o título, as informações dos autores, afiliações, daí o resumo, ele fala parte a parte do resumo, qual que é o background, os objetivos, os métodos de busca, o critério de seleção, enfim. Você tem como fazer literalmente a revisão sistemática com meta-análise completa do título às referências. Tá? Como a gente isso não acaba não sendo útil
entendam, em termos práticos, para outras revistas que não sejam para publicação na Cochrane, acaba não sendo tão útil esses outros aspectos. Mas, enfim, não custa nada também quem quiser deixar o negócio mais bonitinho colocar aí dentro, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que é bastante útil para quem está iniciando em meta-análise, que é a parte de revisão sistemática, que é a parte de meta-análise que a Cochrane faz. O Review Manager, desculpa. Então, a primeira coisa que eu queria destacar para vocês diz respeito aos estudos e às referências, tá? Então, aqui do lado, preciso minimizar isso aqui um pouquinho. Aqui do lado eu tenho todos os pontos da revisão, então, desde o título, as informações da revisão, o texto principal, o resumo, a introdução, os métodos, a discussão, os resultados, enfim. Mas eu não estou interessado nisso agora. Eu vou focar mais no aspecto daqui das tabelas, estudos e referências e também na Data and Analysis, tá? Então, vamos lá. Imaginem que eu já fiz o meu protocolo, submeti meu protocolo para avaliação, ele foi aprovado, eu fiz as minhas buscas, salvei os resultados, eu estou com tudo pronto, eu quero fazer a síntese quantitativa agora. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é inserir as referências dentro do Review Manager. Então, aqui eu tenho Studies and References. Então, eu tenho aqui Reference to Studies and Other Reference. Então, a primeira opção, referência aos estudos, se vocês clicarem nessa chavezinha, ela vai dar outras opções aqui embaixo. Tem as referências para os estudos incluídos, referências para os estudos excluídos, referência para os estudos esperando classificação e estudos em andamento. Tá? Vamos considerar que a gente está focando só na meta-análise, então, estudos incluídos. Se eu clicar aqui com o botão direito, ele vai me dar a opção adicionar estudo. Isso eu vou repetir quantas vezes for necessário para adicionar os estudos. Então, ele dá um exemplo aqui, Cochrane 2007, eu vou colocar aqui um exemplo, Machado 2020. Tá? Apenas isso, clicar em Next, vamos botar um et al, até porque ninguém faz nada sozinho. Clicar em Next, daí ele vai perguntar se são estudos, dados publicados apenas, dados publicados e não publicados, dados apenas não publicados e dados publicados, mas nesse caso foi feito a busca por dados não publicados, embora isso não foi usado. Tá? Então vamos usar os dados publicados apenas e o unpublished not sought. Next, o ano, eu coloquei lá 2020, vou só repetir o ano do estudo aqui. E aí, próximo. Aqui, se eu quiser, eu posso adicionar o identificador, que pode ser o DOI, o Clinical Trials ou qualquer um outro. Normalmente o DOI, tá? Isso aqui é interessante só para caso se tiver alguma dúvida em relação ao estudo, clica no DOI, o DOI já joga lá para o site do trabalho, tá? Então, vou botar um número louco qualquer, mas no caso pegaria o número do estudo do DOI e colocaria aqui. Próximo. Aqui no final ele pergunta o que é que você quer fazer. Se você não quer fazer mais nada, se você quer adicionar a referência para esse novo estudo, ou se você quer adicionar outro estudo na mesma sessão. Então, eu quero adicionar, por exemplo, eu quero adicionar a referência para esse estudo. Isso não é obrigatório fazer, mas caso vocês queiram, continuar. Aqui ele vai dar um exemplo, para o caso de um artigo em um jornal ou revista, tá? E no próximo passo vocês vão preencher os autores, o título em inglês, o título original, o título do jornal, do livro ou da fonte, a data de publicação, o volume, enfim, basicamente as informações bibliográficas desse trabalho. Então, eu vou colocar aqui, enfim, Machado et al., só porque eu não quero perder muito tempo com isso. Título em inglês, qualquer coisa. Título original, enfim, se precisar reproduzir. Journal of Science, qualquer coisa do tipo. Data de publicação, eu estava usando 2020. Enfim. Então, next. Se eu quiser, mais uma vez, eu adiciono o identificador, mas eu não quero fazer nada. Vou finalizar. Agora, percebam que eu tenho dentro da chavinha aqui um estudo chamado Machado et al. E embaixo dele eu tenho a referência para esse estudo. Tá? Eu posso, mais uma vez, clicar em adicionar. Eu vou adicionar um outro estudo. Vou colocar... Sou muito egocêntrico. Lima
sei nem quem é Lima, mas vamos usar esse exemplo. Et al. 2018. Só botar os parênteses aqui para manter mais ou menos uma lógica, porque esse nome aqui é como ele aparece nas figuras. Next, vou usar a mesma opção, dados publicados, não foi pesquisado a respeito de informações não publicadas. O ano que eu utilizei, 2018. Next. Eu não quero adicionar identificador. Next, o que eu quero fazer? Eu não quero adicionar referência nesse caso, eu quero adicionar um novo estudo na mesma seção. Continuar. Vamos colocar um outro exemplo. Souza et al. 2014. Mesmas opções. Vou apenas repetir o ano. E next. Não quero adicionar identificador e não quero fazer mais nada. Quero finalizar por aqui. Tá? Finalizei. Então, eu tenho aqui 3 estudos incluídos nesse meu exemplo fictício. Tá? A inclusão dos estudos aqui vai ser essencial para que eu consiga incluí-los dentro da meta-análise, tá? Porque o passo da meta-análise ele vai depender da inclusão deles aqui. Se eu quiser usar outras ferramentas do Review Manager, eu posso usar as características dos estudos aqui na opção tabelas para colocar informações. Então, a respeito dos métodos, eu vou e descrevo os detalhes a respeito dos métodos que me são que eu estou interessado em extrair. Os participantes da intervenção, dos desfechos, alguma nota, do mesmo jeito que também eu posso fazer o julgamento do risco de viés, usando o mesmo padrão da Cochrane, tá? Então, perceba que eu tenho aqui para o Lima et al., a primeira tabelinha em relação aos métodos, e o risco do viés. O risco de viés eu vou julgar como baixo risco, risco incerto ou não claro, né? Risco alto. Como é que foi feito esse meu julgamento? Aqui do lado eu vou descrever. Tudo bem? Fazer isso para todos esses critérios que eles pedem aqui. Isso também é disponível para os outros estudos, tá? Mas não é necessário para a meta-análise. Isso é só no caso de preenchimento, caso vocês se interessem por isso. Bom, uma vez inseridas as referências para os estudos incluídos, o passo posterior que eu vou estar interessado, então, aqui vai ser para o dado e análise, certo? Clicando com o botão aqui, Data and Analysis, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção Adicionar Comparação. Então, qual é o nome dessa comparação? Por exemplo, eu estou pensando em TDS Forgate. Não estou muito criativo, esse foi o exemplo que eu pensei. Próximo. O que eu quero fazer? Adicionar uma nova comparação. Na verdade, adicionar um desfecho para essa comparação ou adicionar uma outra comparação. Eu não quero fazer nada. Eu quero finalizar aqui. Certo? Então, agora, dentro de Data and Analysis, eu vou ter essa opção aqui, TDCS Forgate. Tá? Clicando com o botão direito, eu posso deletar essa comparação, renomeá-la ou adicionar desfecho, que é o que eu quero adicionar desfecho. Vamos imaginar que eu tenho um desfecho, pensando em marcha, um desfecho de velocidade de caminhada, por exemplo, ou velocidade de deslocamento. Seria um desfecho contínuo, medido em metros por segundo, por exemplo, e não dicotômico, mas se fosse o caso, eu escolheria aqui o tipo de dado. Vou colocar Next. Daí aqui eu vou colocar o nome, tá? Gate Performance. E aí aqui, por padrão, ele vem experimental e controle. Mas eu posso colocar aqui como TDCS anódica. E que eu vou colocar Chan. Esse nome vão ser os nomezinhos que aparecem